Se tem algo que a gente acredita profundamente, é que a saúde só vai mudar quando as pessoas certas se encontrarem no ambiente certo. E hoje eu sou o Luiz Gustavo, sócio fundador do BrainMed, e a gente com grande alegria inicia o nosso podcast. Que a nossa missão é clara, é conectar as lideranças médicas e empresariais do Ceará para potencializar o impacto e gerar o resultado que a saúde cearense precisa. E eu estou aqui hoje também com o Davi Arnaud. Tudo bem? E o Dr. Cadu Queiroz. Boa noite. E a gente vai começar esse episódio, mas antes eu queria que você, colega médico, que tem interesse em fazer parte desse movimento, desse ecossistema, vai aparecer um QR Code aqui na tela para você aplicar para fazer parte da nossa comunidade. Uma comunidade que a gente preza pela excelência, por conexões de impacto e por muitas oportunidades que vão aparecer aí no ecossistema do nosso estado. E eu também queria agradecer o nosso patrocinador, o nosso parceiro, o Estúdio Soul. Esse episódio tem o apoio do Estúdio Soul, que é nosso parceiro, e da agência Talo, que é uma das maiores referências em marketing médico no Brasil. Então, se você quer descobrir como sair da dependência dos convênios e aumentar o número de consultas particulares usando o digital como canal de comunicação, a Talo está oferecendo um diagnóstico gratuito. Basta você apontar a tela do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E eu queria agradecer, Dr. Cadu Queiroz, aqui pela presença no nosso podcast, que é um médico excelente, que tem um grande know-how, tanto na medicina clínica quanto na parte assistencial. E a gente queria começar esse episódio sabendo que é um Dr. Cadu. Muito bem. Obrigado, Luiz, Davi. Obrigado pelo convite. Eu queria dizer que é uma honra poder estar estreando o episódio, né, do primeiro podcast do BrainMed. É muito importante participar dessa iniciativa de vocês, iniciativa que eu já venho acompanhando aí há algumas semanas e que tenho uma grande fé e certeza de que vai ser uma iniciativa de muito sucesso aqui para o nosso ecossistema de saúde de Fortaleza, do Ceará e, quiçá, do Brasil. Tá? E vou me apresentar. Tá? Então, eu sou Cadu Queiroz, sou médico formado aqui pela Universidade Federal do Ceará, me formei em 2003, fiz residência de cirurgia geral no Hospital Geral de Fortaleza e no IJF, e fiz cirurgia do aparelho digestivo na USP. Terminei minha residência em 2009, comecinho de 2010, voltei aqui para Fortaleza, comecei a trabalhar aqui no nosso estado, né, exclusivamente na medicina privada e nos convênios, medicina particular, tudo. E depois disso, alguns anos depois do fim da residência, comecei a estudar também sobre gestão. Fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Na sequência, fiz um MBA em finanças pela Escola de Negócios São Paulo. E além de vários outros cursos, né, durante toda essa jornada, hoje eu sou mestrando em gestão de cooperativas pela PUC Paraná. E hoje mesmo, de manhã, com o meu orientador, marquei a defesa, a minha qualificação, que vai acontecer agora no finalzinho de outubro, começo de novembro. E montamos a mesa, tudo, e é um tema muito interessante, a avaliação da eficiência operacional em operadoras de saúde do Brasil. Então, espero poder contribuir muito aí também com essa temática, né, além né, dessa experiência, tanto no centro cirúrgico como na gestão. Doutor Cadu, o que eu acho interessante da trajetória do senhor é que o senhor consegue aliar muito bem essa prática clínica, essa parte assistencial no centro cirúrgico, com formação de excelência. Mas eu queria perguntar para o senhor, porque muitas vezes a gestão na área médica, esses termos que a gente vai discutir hoje, governança corporativa, como funcionam as operadoras de saúde, às vezes é muito distante para o colega médico. O médico ele é muito treinado para estar ali tendo uma base assistencial muito boa, atender muito bem seu paciente, ter uma técnica muito apurada, mas muitas vezes não chega esse conhecimento da gestão que é tão importante para gerar impacto, para transformar o setor. Eu queria entender na trajetória do senhor como é que o senhor entrou nessa perspectiva da gestão, que trouxe o senhor para esse lado da medicina. Na verdade, Luiz, a distância ela é descomunal. Porque na nossa formação, na graduação, até mesmo na residência médica, nós não temos formação em gestão. Nem em gestão, nem em marketing, nem em nenhuma dessas áreas correlatas da administração que vocês já sabem, por estarem inseridos nisso aí, a gente vai precisar quando entra no mercado de trabalho. Tá? Com certeza. Então a gente sai da residência médica, né? E eu venho numa época que o modelo de residência médica ele está totalmente ligado ali à saúde pública, né? Aos hospitais do SUS. Em que a coisa funciona e você não percebe, se você não tiver o olhar muito atento, você não percebe como é que isso daí funciona, como é que
que aquele hospital onde você faz a sua residência, como é que ele é financiado? Né? Qual é o custo daquilo dali? E o desconhecimento disso muitas vezes gera até um desperdício. Né? Porque Sim. você acha que pode gastar o que for ali, que pode oferecer qualquer tratamento ou qualquer opção para o paciente, e aquele recurso ele vai ser infinito. Mas a gente sabe, né, principalmente hoje, esse recurso é um recurso do pagador de imposto, né, que é financiado, que é distribuído pelo governo, e a gente entende o peso disso daí no nosso bolso, tá? Principalmente depois que a gente entra no mercado de trabalho. Mas enfim, terminada a residência, então, totalmente cru na área de gestão, a gente fui jogado no mercado de trabalho e precisei aprender na marra. Né? Então essa foi talvez a primeira dor que me levou a buscar esse tipo de conhecimento. Só que quando você entra, você está ali, você vai, entra naquela roda que está circulando, e eu só comecei a estudar gestão já no final de 2014. Então, quase 5 anos depois que eu voltei de São Paulo, e por uma demanda bem específica. Foi por um convite que eu recebi. Eu já era coordenador de equipe de um hospital aqui em Fortaleza e fui convidado para ser o coordenador da emergência, do pronto-socorro daquele hospital, que foi a minha primeira experiência direta com gestão. Tá? Esse convite, ele não partiu de um conhecimento prévio que eu tinha. Ele partiu da minha atitude como coordenador de equipe. Então eu lembro que o diretor que me convidou, ele falou assim: Cadu, eu gosto muito da sua atuação como coordenador de equipe, porque sempre que você chega para mim com um problema, você já traz uma perspectiva de solução. Tá? E isso para dentro da gestão é fundamental. Não adianta só reclamar, Sim. não é só pedir ajuda. Então você que está lá dentro, provavelmente é a pessoa que está mais preparada para entender qual é a melhor forma de solucionar. E quando você consegue enxergar isso, você começa a se preparar para gerir, para administrar, então para ser um bom gestor. E aí, esse convite, então, foi o pontapé inicial para eu começar os meus estudos de gestão. E daí para frente foi uma bola de neve. O que eu acho interessante é que a gente vê que, principalmente no sistema de saúde brasileiro, a gente vê que tem diversos problemas. E o médico, muitas vezes, ele não questiona, ele só aceita. Então o senhor já começou a questionar, e o cara questionando, ele começa a trazer soluções. Como a gente vai discutir, o sistema de saúde brasileiro, ele é um sistema que ele beneficia muito o desperdício. E Uhum. eu queria entender do senhor como a experiência clínica do senhor, principalmente do centro cirúrgico, contribui para a visão que o senhor tem de gestão em saúde. Excelente pergunta, porque na minha especialidade como cirurgião do aparelho digestivo, então meu ambiente de trabalho é o centro cirúrgico. Claro que eu também trabalho em consultório, às vezes vejo paciente em pronto-socorro, em emergência, mas assim, onde eu exerço, né, as ferramentas técnicas médicas que eu aprendi na minha residência é dentro do centro cirúrgico, é durante um procedimento cirúrgico. E o cirurgião, ele exerce um papel de líder ali dentro. Tá? Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar isso de forma clara, mas o cirurgião ele tem esse papel de liderança, porque ele é quem congrega, ele é quem traz todas aquelas pessoas que estão dentro da sala cirúrgica naquele momento, inclusive o paciente, para aquele desfecho. Então, assim, o paciente é do cirurgião, ele que levou para lá. O auxiliar foi chamado pelo cirurgião, o anestesista foi chamado pelo cirurgião. O hospital, cujos funcionários estão ali dentro, então enfermeira, circulante de sala, instrumentadora, foi escolhido pelo cirurgião. Então, o cirurgião ele é a peça central, ele é a peça-chave dentro de uma sala de cirurgia. Claro que cada um que está ali dentro também tem a sua importância, mas quem vai comandar essa orquestra, que é um procedimento cirúrgico, é o cirurgião. Então, ele precisa estar ligado ali o tempo todo, ele precisa ter o olhar atento. E essa foi a principal lição da minha formação médica para a minha atuação como gestor. Entender que você tem que assumir o papel de liderança quando você está nessa posição, porque ninguém vai assumir por você. Doutor, eu acho interessante essa questão que realmente o médico ele já tem essa, não vou dizer predisposição, porque ele já vai aprendendo, né? Ele não nasce como tal, mas ele já é empurrado e a desenvolver habilidades que um líder precisa, né? Então, assim, comunicação de más notícias. Acho que pouca coisa que a gente aprende de comunicação na faculdade de medicina, eu acho que é comunicação de más notícias e pouco, né, também.
Você aprende a lidar sobre estresse, a tomar decisões difíceis, a tomar decisões que vão ter repercussões, uma das mais, vamos dizer assim, que impactam mais, que é a vida de uma pessoa, né? E também, pensando naquela pirâmide, né, estratégico, tático, operacional, acaba que o médico que, por exemplo, conduz uma enfermaria, conduz um centro cirúrgico, ele é como se fosse o CEO daquele espaço, né? Porque muitas vezes ele é o estrategista e um técnico, um enfermeiro, por exemplo, ele operacionaliza muitas vezes uma prescrição, por exemplo, né? O médico faz a estratégia e alguém, né, executa, por exemplo. Eu acho interessante essa parte executiva, essa comparação executiva do médico em si com a parte assistencial, né? Muitas pessoas acham que são dois mundos e são, mas ao mesmo tempo, com um pouquinho de boa fé, você consegue identificar interseções entre os dois, né? Eu acho que foi o que o senhor mais ou menos contou aqui pra gente, né? Isso. E tem um outro detalhe que eu, escutando tua fala, eu lembrei agora, como eu falei, né, em questão de atitude, muitas vezes isso é até um direcionador silencioso da especialidade que a gente vai escolher na graduação. Então, a graduação tem diversos gaps. Então, você falou aí de um importantíssimo, além do ensino de gestão, o de comunicação. Né? Não só comunicação de más notícias, na verdade, diversos paradigmas da comunicação. Então, quem tem um perfil mais executor, normalmente vai ali para as áreas cirúrgicas. Quem tem um perfil mais investigativo, né, mais minucioso, vai ali para a medicina interna, para a clínica médica. Quem tem um perfil um pouco mais tecnológico, ou quem gosta mais de pessoas, né, vai ali para a psiquiatria, vai ali para a clínica, né, para alguma especialidade clínica que vai para consultório. Quem gosta menos vai para radiologia ou vai para patologia. Sim. Enfim, essa personalidade, essa atitude de cada um é um direcionador silencioso até mesmo da escolha da especialidade. Tá? Mas o que realmente importa é que hoje a gente está conseguindo, e aí eu ressalto, vou fazer, né, aqui uma citação à Liege, né, que é a Liga de Inovação, Empreendedorismo e Gestão, e as outras ligas também das outras universidades estão fazendo com esse trabalho, né, de divulgação, né, desse gap, da tentativa de fechar esse gap que é o ensino de gestão dentro da graduação. Essa parte de gestão é tão importante porque a gente vê que o médico, por natureza, ele é um líder. Ele é um líder com seus pares, seja conduzindo equipe, conduzindo uma parada, conduzindo situações clínicas mais críticas. Ele tem que ser um líder com seu paciente, porque liderar é inspirar pessoas e levar uma pessoa a atingir um objetivo que nem ela acreditava, seja o paciente atingir a cura, seja o colega médico estar engajado em uma situação de muito pessimismo. E, doutor, eu queria perguntar para o senhor que às vezes o colega médico vê com muita distância essa questão de ir para a gestão. Enxerga muito com transição de carreira. Será que eu estou indo para a gestão? Será que eu vou deixar aqui minha parte assistencial? E eu queria também entender do senhor, ao entrar na gestão e ter esse mindset mais da estratégia, como é importante entender governança corporativa? Tá, muito bem. Eu queria iniciar essa resposta falando de até uma decisão que eu, digamos assim, precisei tomar. Então, quando eu comecei a enveredar mais para a área de gestão, a gostar disso daí, ver que eu queria seguir, né, isso daí de certa forma até como carreira, eu parei para me perguntar exatamente isso que você falou. Eu vou deixar a parte assistencial por causa disso? Porque daí vem o preconceito. Sim. Então, muitos médicos, eles têm esse certo preconceito com os gestores porque acham que o gestor está ali porque ele abandonou a sua Prática parte clínica. assistencial, a sua prática clínica, a sua prática assistencial. E foi a coisa que eu decidi. Eu sou cirurgião. E é o que eu vou ser até o final da minha carreira. Então eu consegui, hoje eu consigo fazer isso bem, consegui equilibrar a minha parte assistencial com a minha parte de gestão. Então eu tenho meus turnos de atendimento, meus turnos de cirurgia e ao mesmo tempo eu tenho meus horários que eu dedico para a parte de gestão. Claro que dependendo de algum cargo que você ocupa ou de um momento que você está com o consultório mais movimentado, isso daí vai desequilibrar um pouco, mas assim, eu consigo fazer, por exemplo, 50%, 50-50, tá? E consigo fazer bem dentro da minha área, por exemplo, de cirurgia, que é a cirurgia, né, do aparelho digestivo e especificamente o tratamento de endometriose intestinal, com um volume bom, com a satisfação boa dos pacientes e com resultados excelentes. Mas aí você falou de outro ponto, tá? Que é a governança corporativa. Tá?
E a governança corporativa com certeza influencia nisso daí, mas eu queria até, para a gente entender essa influência, falar um pouquinho dela no sentido conceitual mesmo. Sim. Então, o que você chama de governança corporativa é, na verdade, o conjunto de ferramentas que vai fazer com que qualquer estrutura de gestão, ou qualquer estrutura de corporação, qualquer estrutura empresarial, siga regras que vão fazer com que você tenha capacidade operacional, mas não apenas operacional, mas também dentro de um campo ético, a você atingir suas metas, seus objetivos estratégicos. Tá? Então, essa é uma definição bem ampla do que seria a governança corporativa. Então, aquele conjunto de regras, de premissas que uma empresa segue. Aí, quando eu falo empresa, eu quero falar no lato sensu, porque você, como médico, sozinho, não necessariamente como PJ, mas como PF, você também deve seguir princípios de governança. Né? A gente, né, tá dentro de uma profissão que precisa, né, da ética médica, né, e o conselho é muito forte nisso daí. Nós precisamos seguir nossa atuação dentro desses preceitos éticos o tempo todo. Isso não deixa de ser uma forma de governança. Eu vejo, doutor, que muita gente confunde governança corporativa com duas coisas. Um é com fluxograma, né? Acha que tem o CEO, tem o CMO, vai ter a pessoa que operaciona, pronto, isso aqui é a governança. E tem gente também que é como se fosse apenas as regras da empresa, né? É só, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? A dificuldade muitas vezes de se entender como um conceito realmente amplo e complexo, né? São as regras do jogo, as ferramentas que acabam incluindo realmente o fluxograma, o estratégico, o ético, enfim, é um conceito dinâmico e complexo, né? Certamente porque a governança corporativa, ela utiliza essa estrutura organizacional, né, que é a definição disso que você falou, do papel de cada um, né? Sim. A estrutura organizacional de uma empresa, ela favorece que essa estrutura ajude aquela corporação, aquela empresa, a seguir os preceitos éticos, os preceitos de governança. Então, essa confusão vem um pouco disso daí. Claro, governança tem estrutura organizacional no seu cerne, tá? Mas não é só isso. É bem mais do que isso. Doutor, eu queria perguntar para o senhor tem uma ampla experiência aqui nessa parte estratégica, o senhor já foi presidente de cooperativa. Eu queria entender como é que o senhor enxerga o ecossistema de saúde aqui do estado. Alguns colegas brincam muito que aqui é a terra das cooperativas. Como é que funciona o ecossistema aqui na visão do senhor? Para começar, antes dessa pergunta, né, a gente vê, principalmente no meio acadêmico, a falta de noção ainda do que é uma cooperativa, né? O que se define, o que quer dizer uma cooperativa e uma empresa, qual a diferença, enfim. A gente já lidou com colegas que contaram algumas situações de, por exemplo, a cooperativa não está pagando meu salário, então, assim, são conceitos que, ao mesmo tempo, no Ceará é a terra das cooperativas e algumas especialidades, basicamente, grande parte do seu trabalho, da sua receita, do seu dia a dia vai ser através de uma cooperativa. Você não sabe onde é que você está se metendo, o que você está fazendo, o que é aquilo, muitas vezes, né? Então, eu queria também que o senhor explicasse um pouco de maneira também, começando pelo começo, começando pela definição, o que rege, o que é uma cooperativa, né? Perfeito. Eu acho que a explicação disso daí, ela deve partir desde uma conceituação inicial do sistema de saúde brasileiro. Tá? Quando a gente fala em sistemas de saúde, nós temos, vou até ampliar um pouquinho mais, quando a gente fala mundialmente, nós temos 3 modelos padrão que são assim. Na verdade, não existe nenhum país que siga um modelo exclusivamente, ele pega características de cada um deles, mas nós temos o modelo Beveridge, que é o modelo, por exemplo, que se aproxima do Sistema de Saúde Nacional do Reino Unido. Nós temos o modelo Bismarck, que se aproxima do modelo alemão, e temos o modelo americano, estadunidense, que também tem suas características específicas. Então, o nosso sistema de saúde brasileiro, ele pesca características dos 3. Então, nós temos um modelo que a gente costuma dizer que é triplo, tá? Tem a saúde pública, regida pelo SUS, Lei 8080 de 1990, que a gente conhece muito bem. Nós temos aquela medicina totalmente privada, Sim. Que, assim, é importante ressaltar que entre 2010 e 2022, o contingente de pessoas no Brasil que faz uso dos serviços de saúde 100% privados aumentou de 10% para 14% da população.
que é um aumento bem considerável quando você entende que o financiador disso daí é o próprio paciente, tá? E nós temos o que está dentro dos seguros de saúde, ou seja, das operadoras de saúde que é regulamentado na ANS. Então, esses são as três áreas que estão lá. E aí a gente se volta para o SUS e para essa. Vamos esquecer um pouquinho a medicina 100% privada agora, tá? O SUS ele tem uma universalidade, né, uma descentralização, e ele tem também uma capacidade operacional. E aí onde é que entram, como você me perguntou, as cooperativas nisso daí? Elas servem tanto para auxiliar no cumprimento da regulamentação da Agência Nacional de Saúde, da saúde suplementar, como elas também servem para fechar alguns gaps operacionais que o sistema de saúde público tem. Tá? E aí são dois tipos de cooperativas diferentes. Então a gente tem aquelas cooperativas que funcionam como operadoras de saúde, onde o principal exemplo dentro do Brasil é o sistema Unimed, tem outras, mas assim, é minoria. Tá? Dentro das operadoras de saúde, o cooperativismo é responsável por 30%. Tem entre 30% e 35% do total de beneficiários. Então, beneficiários de operadores de saúde, 30% a 35% estão dentro de cooperativas. Ok? E o outro tipo de cooperativa são aquelas cooperativas de especialidade médica, que vão servir como intermediários dos prestadores de serviço para o SUS. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem uma especialidade específica, vou falar da minha especialidade, cirurgia geral. Então, nós temos concursados em cirurgia geral nos diversos hospitais, nas diversas esferas, federal, municipal e estadual. E as pessoas vão se aposentando, os médicos vão se aposentando, eles vão faltando, eles vão tirando férias. E o Estado, ele não tem agilidade para recolocar pessoas ali, porque ele realmente é muito bem regulamentado dentro da Constituição Federal com relação a concursos, né, a como colocar pessoas para serem funcionários públicos, tá? E aí a cooperativa ela entra como uma intermediadora, ela chega para o Estado, falo Estado no sentido, né, para o poder público e fala, eu tenho profissionais e eu consigo lhe entregá-los com agilidade. E aí, então, existe essa contratualização. O poder público contrata a cooperativa que vai utilizar os seus cooperados para a prestação de serviços que o poder público precisa. Não exclusivamente o poder público, tá? Existem entes privados que também podem contratar cooperativas nesse formato, tá? E aí, isso daí realmente é uma questão muito cultural. Então, aqui no Ceará, essa cultura, ela realmente se ampliou. Então, conseguiu-se enxergar a cooperativa como uma parceira do serviço público. Claro que existem resistências. Então, tem diversos desafios que as cooperativas de especialidade médica, eles enfrentam e atualmente, vou falar bem superficialmente, porque eu não estou na gestão de cooperativas de especialidade médica nesse momento, mas atualmente existe uma questão relacionada às leis de licitação. Então, as cooperativas que antigamente tinham exclusividade na prestação de serviços, hoje estão precisando concorrer com empresas de mercado. Muitas vezes empresas, e aí eu falo do estado do Ceará, empresas que não estão nem sediadas aqui, que não têm profissionais que possam prestar aquele serviço, mas ainda assim concorrem, às vezes vencem licitações, mas na hora de entregar o serviço precisam ficar correndo atrás de profissionais que estão dentro das cooperativas, e aí é onde entra a força desse associativismo, né? Onde o cooperado, vou dar um exemplo, Cocirurge, Cooperativa dos Cirurgiões. Então, os cirurgiões falam, não, minha empresa é a Cocirurge, eu não vou sair dela para entrar em uma outra PJ para prestar serviço, eu vou estar quebrando a força do meu associativismo. E aí, as cooperativas aqui, elas ainda têm muito essa força. E tem alguns outros estados, como a Bahia, tem o cooperativismo muito forte, Minas Gerais tem um cooperativismo muito forte. Então, são exemplos bons aí, né, que fazem a gente confiar cada vez mais aí no associativismo e no cooperativismo. Então o senhor enxerga o associativismo médico aqui no Ceará de forma geral forte ou isso é muito de especialidade para especialidade? Ele, em geral, é forte, sim. Mas existem diferenças de especialidade, claro. Então, a gente sabe que tem algumas especialidades, eu não vou citar aqui em específico, mas assim, tem especialidades que conseguem associar os médicos de uma forma bem mais forte, né? Porque trabalharam isso, né? Isso é mérito, né? Trabalharam isso no decorrer do tempo e conseguiram realmente unir. Isso não significa que elas não passam por desafios, passam também, tá? Existem outras especialidades que não conseguiram ter essa mesma força. Mas, assim, nós realmente temos praticamente todas as especialidades médicas
tem uma cooperativa que os representa hoje aqui dentro do estado do Ceará. Praticamente todas. É uma dificuldade porque eu tive o prazer, né, de estagiar dentro de uma cooperativa e tenho contatos de colegas e amigos em outras cooperativas e a gente vê que muitas vezes a visão do médico é que a cooperativa ela é apenas o meio de repasse, né? É só vai entrar o repasse do trabalho que eu prestei. E às vezes falta esse vestir a camisa, vamos dizer assim, né? É uma coisa que eu percebi enquanto eu estava estagiando é que tem uma dor muito forte para ter realmente a atenção do seu público, do seu cooperado, né? Cada cooperativa tem realmente uma demanda de fazer com que o cooperado esteja presente nos eventos, presente nas decisões, nas assembleias, né? Eu já percebi que algumas cooperativas têm uma dificuldade até de manter certa frequência de debates dentro da sua própria cooperativa e acabam que algumas ideias acabam prevalecendo na mão de alguns que têm um interesse maior em garantir as melhores condições, enquanto o debate era para ser de todos também, né? Mas alguns abrem mão, né, de um direito, né? E assim, algo que eu percebo nas cooperativas do Ceará em relação aos outros estados é realmente ter muita força, mas ainda ter esses seus próprios desafios, né? Que é garantir a adesão do seu próprio cooperado, né? Exatamente, Davi. Isso que você falou se resume numa palavra, engajamento. Sim. Que é um dos grandes desafios, eu falo do cooperativismo como um todo, tá? Não só do Eu cooperativismo acho que é um de saúde. desafio de tudo hoje, né? Sim. Disputa por atenção, a empresa com o cliente, cooperativa com cooperado, enfim. Você reter a atenção e o engajamento também da percepção de o que está acontecendo, né? Eu vejo que tem algumas cooperativas que é requisito para entrar na cooperativa fazer um curso mínimo ali de entendimento de cooperativismo. princípios cooperativistas, enfim, para tentar minimizar esses gaps, né? A gente vê também, eu tenho muitos colegas que, dentro do contexto que o senhor mencionou, que tem algumas cooperativas que não têm, né, essa estrutura definida e acabam muitas vezes entrando em algumas questões que não conseguem honrar o contrato, né? Alguns colegas que não conseguem avaliar o nível da cooperativa, onde é que eles estão se metendo e acabam não distinguindo o que vale a pena e o que não vale, né? É uma questão, acho que no Ceará cada vez mais tem algumas questões como essa, né? Com certeza. Doutor, a gente falou aqui sobre governança corporativa, o senhor falou um pouco dos modelos de saúde, a gente falou do cooperativismo, como o senhor falou na saúde suplementar, já é cerca de 30%. E, doutor, eu queria saber a opinião do senhor de um modelo que ele vem crescendo muito nos últimos anos, que é o da saúde baseada em valor, o VBHC, que não é sobre a quantidade de procedimentos, a quantidade de consultas que eu realizo no paciente, mas sim sobre o valor que eu agrego àquele paciente e o custo que eu preciso chegar para atingir esse valor. Eu queria entender a visão do senhor em cima do VBHC, está chegando aqui no Brasil, está crescendo, e o senhor acha que talvez o modelo mais associativo, cooperativismo, ele é um modelo mais sustentável para aplicar esse modelo? Excelente pergunta, Luiz. E assim, respondê-la requer a gente também voltar um pouquinho aí para a questão de modelos de remuneração. Tá? Então, estamos falando especificamente de honorários médicos, tá? Vamos partir dessa premissa. Hoje a gente segue, eu diria que 98% da remuneração médica, hoje ela segue dois modelos básicos. Primeiro é o modelo salarial. Tá? Então, o médico recebe um valor fechado por um mês, tá? Vamos falar um mês, mas na verdade é hora semanal, tá? Mas recebe um valor fechado, numa periodicidade mensal, para trabalhar uma quantidade de horas por semana, independente de quanto ele trabalha, ele vai receber aquele valor. Isso tem, claro, tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? Isso estimula se você recebe o mesmo valor, para que você vai trabalhar mais? Então não existe um estímulo à produção. E o outro modelo que também é muito utilizado é o modelo que a gente chama de fee for service, que é um modelo baseado na proporcionalidade de procedimentos, de consultas ou de horas trabalhadas que aquele médico faz. Ou seja, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Isso não é um valor fixo. Tá? Então depende muito do quanto ele trabalha. Quem trabalha menos ganha menos, quem trabalha mais ganha mais. Você vê que ele resolve alguns problemas do modelo salarial, mas ao mesmo tempo ele gera, por exemplo, um estímulo à hiperindicação de procedimentos. Tá? Esse talvez seria o ponto mais negativo do fee for service aí, numa discussão inicial. Tá? E aí surgem iniciativas
que tentam mitigar os pontos negativos desses dois modelos que são os mais utilizados. E dentro dessas alternativas está o VBHC. Tá? Qual é a importância do VBHC? Assim, quando você enxerga fonte pagadora e médico, só esses dois players, realmente é uma relação que não está incluindo aquele que talvez seja o principal elo dessa cadeia, que é o paciente. Sim. Então, quando o que é que o VBHC faz? Ele leva os holofotes para o cuidado que está sendo prestado para esse paciente. Como é que ele faz isso? Trazendo objetividade a uma coisa extremamente subjetiva que a gente chama de qualidade. Então, assim, critérios de qualidade que pode ser percebida pela fonte pagadora ou pelo paciente que está recebendo o serviço, eles vão ser faróis para a remuneração do médico que está prestando o serviço. E eu vejo isso daí como a chave para a gente sair do que hoje a gente tem um ciclo vicioso, que é o quê? O médico acha que está recebendo pouco, presta um serviço de baixa qualidade, essa qualidade não é percebida pelo paciente, ele não percebe valor naquilo dali, acha que está pagando caro para, por exemplo, uma operadora de saúde, vamos considerar uma operadora como fonte pagadora. Está pagando caro para a operadora e a operadora quer economizar pagando menos para o médico. Então, temos esse círculo vicioso aí. Para a gente transformar isso num círculo virtuoso, se você, a fonte pagadora, escolhe critérios de qualidade para avaliar o serviço que está sendo prestado para o beneficiário dela, critérios como resultados, desfechos, satisfação é uma das dimensões da qualidade. Então, se aquele cliente está bem satisfeito, os resultados do serviço que está sendo prestado para ele são melhores, isso vai gerar uma economia para a operadora. Essa economia ela pode ser revertida em mais honorários médicos, mas não só aumentar percentualmente um valor de tabela, mas falar para o médico que entregue um resultado melhor, entregue mais qualidade para o nosso paciente, que eu vou lhe remunerar melhor. E aí você inverte esse círculo vicioso num círculo virtuoso. E aí você falou com relação à cooperativa. E a cooperativa, pelos princípios cooperativistas, pela natureza da empresa, claro, ela é mais propícia para você para você começar iniciativas como o VBHC. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também tem um desafio. E aí eu queria comparar, por exemplo, uma cooperativa que funciona como operadora de saúde de uma empresa de mercado, tá? Como uma medicina de grupo, certo? A relação contratual entre a cooperativa e o cooperado, ela é muito mais forte e mais protegida do que a relação entre o médico credenciado a uma operadora de medicina de grupo. A qualquer momento, a operadora de medicina de grupo pode chegar para o médico credenciado e dizer: muito obrigado, não preciso mais dos seus serviços, caso você não se adeque ao que eu, como fonte pagadora, quero. Na cooperativa isso não pode acontecer. Né? Então existe a relação cooperativa-cooperado, ela é protegida pela Lei 5764 e ela tem outras nuances aí. Né? O cooperado, na verdade, ele é um sócio, ele tem poder de participação, ele tem poder de decisão, então você não consegue expurgá-lo do processo de uma forma tão simples. Então isso daí é um desafio para qualquer mudança, não só a transformação dos modelos arcaicos no VBHC. Tá? Então, espero que tenha conseguido contextualizar a bem. gente vê, né? Mas, assim, que... só queria finalizar dizendo da importância, eu acho que realmente é a chave. Existem algumas iniciativas aí, sul, sudeste, que estão começando a engatinhar, eu diria assim. Né? Estão começando a engatinhar, começando a aparecer resultados. Na maioria das vezes, o que a gente vê são critérios que estão mais relacionados a objetivos estratégicos da fonte pagadora do que propriamente a qualidade do serviço que está sendo prestado. Tá? Mas eu acho que é nosso papel, né, como fomentadores desse ecossistema, a gente entender que o VBHC ele é uma ferramenta que pode ser a solução para muitos problemas que a gente está e formar novos líderes colocando isso na cabeça deles. E a gente vai conseguir evoluir. E o senhor acha que já está tendo discussões aqui no Ceará sobre esse modelo ou é algo ainda muito distante? É algo ainda inicial. Essa semana mesmo houve uma discussão no grupo do WhatsApp da minha especialidade exatamente sobre isso. Né? Sobre a remuneração médica, ela está sendo valorizada dentro do modelo de fee-for-service, quando na verdade a gente deveria estar discutindo os modelos, né? Os modelos baseados em valor, baseados em qualidade. Pode continuar. Então, a gente deveria estar discutindo, em vez de aumentar, de ter aumento de tabela
do que é o fee-for-service hoje, a gente deveria estar discutindo critérios de qualidade, a remuneração baseada em valor. Tá? Sim. Mas eu acho que isso daí está iniciando. Os próprios médicos eles estão começando a entender que eles precisam ir para esse lado, porque realmente as fontes pagadoras elas estão sufocadas. Né? A gente precisa pensar, nós como médicos também somos responsáveis em proteger a sustentabilidade dessas nossas fontes pagadoras, sejam elas públicas, né, o SUS, o dinheiro do pagador de imposto, ou os entes privados, como as operadoras de saúde, ou até mesmo o próprio paciente, quando ele é responsável por financiar o seu tratamento, o custo da sua saúde. E a gente vê, doutor, que realmente é muito complexo. Tem muitos players na jogada, que talvez nem todos vejam um benefício imediato, é muito pensado no longo prazo. E eu queria entender a visão do senhor, como é que o senhor vê a chegada dessas novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial? Vai facilitar metrificar resultados, índices? Como é que o senhor enxerga isso? A inteligência artificial, eu vou dizer assim, o suporte de dados de informação, ele é fundamental para essa mudança. Tá? Imagina de novo os dois sistemas, os dois modelos que a gente utiliza mais hoje. O modelo salarial, ele não requer dado. Uhum. Simplesmente eu tenho uma relação contratual com a pessoa e eu, como fonte pagadora, eu vou pagar um valor para aquele médico, independente do que ele faça. Então, não tem informação, não tem fluxo de informação nisso daí. Praticamente eu não preciso de estrutura. No fee-for-service, aí eu já preciso de um pequeno fluxo de informação. Eu preciso, como fonte pagadora, pelo menos receber o que foi que aquele médico fez. Quantos procedimentos ele fez, quantas horas ele trabalhou, quantas consultas ele fez. Tá? Já nos modelos baseados em valor, baseados em critérios de qualidade, esse fluxo de informação ele é muito maior. E aí, novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, elas são fundamentais para esse processo. Se não houver um suporte informacional, um suporte de dados como base desse sistema, ele vai se perder no decorrer do tempo. Tá? Agora a questão das novas tecnologias, elas vão um pouco além da inteligência artificial, né? Então, a medicina, ela está ficando cada vez mais cara. Né? Então, e aí quando eu falo cara, estou falando de devices, né? de OPMS, estou falando de medicações. Né? Então, está cada vez mais específico quando você fala, por exemplo, de tratamento de câncer. Então, a análise genética daquele tumor vai fazer a diferença se aquele paciente vai receber o tratamento A, B ou C. Sendo que quanto mais você especifica, quanto mais a análise genética traz informação, mais caro fica aquilo dali. Porque realmente a pesquisa ela é mais cara, o desenvolvimento ele é mais caro, existe todo um lobby da indústria farmacêutica também em cima disso daí. Mas a gente pode enxergar esses diversos players que você falou como vilões ou como parceiros. Eu tive algumas experiências, por exemplo, com distribuidoras, na verdade, com fabricantes de medicação, que eles tinham aquelas indicações, por exemplo, para câncer de pulmão. Então, a gente tem aqui um teste genético que vai identificar qual é o tipo desse tumor. Se o teste for positivo para isso, e isso acontece em 15% dos casos de tumor de pulmão, vai ter a indicação dessa medicação. Se você não fizer o teste e você for fazer a medicação para todo mundo, o seu custo vai ser X. Fazendo o teste e utilizando a medicação só para o alvo correto dela, você vai gerar uma economia. Então, se você deixa de enxergar aquela distribuidora, né, aquela fabricante de medicação, como um vilão, como um gerador de custo, mas como um parceiro, e aí parceiro não só na questão do ajuste do custo de saúde, mas também na educação dos médicos, também na formação dos futuros médicos, na formação dos gestores, e aí a gente começa a fazer o bolo crescer. Sim. E aí realmente direcionar recursos para onde está precisando. Tem um modelo, professor, que está crescendo muito hoje, que eu sei que já está sendo aplicado aqui no Ceará, que é o Capitation. Como é que o senhor enxerga ele? O Capitation, ele é um modelo de remuneração, também bastante estudado, né, entre os pesquisadores que falam de modelo de remuneração. E ele é um modelo baseado, que foi desenhado principalmente para atenção primária, tá? Baseado na quantidade de pessoas que um certo prestador de serviço de saúde atende. Então ele vai receber um valor fixo por pessoa
cuja saúde ele está responsável. Então, por isso que ele realmente ele é melhor indicado para atenção primária, apesar dele estar Por causa sendo da territorialização, né? também, exatamente. Que Não preza só que o gestor tem que ser eficiente. isso. E aí, mas aí não é só questão geográfica. Eu posso ter uma carteira, por exemplo, uma carteira de clientes, que eu posso chegar para um prestador e dizer, tá aqui, ó, eu quero que você cuide dessa carteira e eu vou lhe dar um valor fixo. É isso daí, tá? Ele também, ele mitiga alguns problemas dos modelos fee for service, porque a gente está falando muito da relação entre fonte pagador e prestador de serviço. Aí já não é para o médico específico, né? É um prestador de serviço que vai fazer isso, um hospital ou um grupo de médicos, mas ele também tem seus pontos negativos, tá? Para atenção primária, eu considero o Capitation um ótimo modelo frente ao fee for service. Para secundária e terciária, eu tenho minhas dúvidas. Porque existem certos estímulos dentro do Capitation à redução de qualidade. Quando você coloca a seleção do custo na mão do prestador de serviço, existe uma tendência, assim, o lucro dele vai vir do que ele está recebendo. Então ele quer reduzir custos. E se não houver um controle de qualidade muito rigoroso em cima do serviço que ele está prestando, essa redução de custo vai impactar o resultado que está sendo entregue para o paciente. Professor, a gente discutiu muito essa questão dos modelos corporativos, modelos de saúde. Como é que o senhor enxerga que o colega médico, ele pode, mesmo que ele queira ficar só na assistência, como é que ele pode ter esse conhecimento, aprender um pouco sobre esses modelos, para até entender melhor o dia a dia dele e começar a ver problemas, soluções? Na verdade, ele precisa entender. Então, se o médico que está entrando no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, se ele não começa a entender desses modelos, ele vai ser resistente à mudança. Ele vai querer ficar só naquilo tradicional, só naquilo que está garantido para ele. E aí, com isso, a gente não vai evoluir. Então, na verdade, nós precisamos ter a consciência de que a gente precisa entender desses novos modelos, dessas iniciativas que estão sendo praticadas, para que a gente consiga evoluir e assim a gente ter melhores honorários e entregar resultados melhores para os pacientes da gente. Eu acredito que tanto a gente quer prestar uma medicina, né, os médicos como um todo, querem prestar uma medicina de melhor qualidade, entregar resultados melhores, mas também querem ser melhor remunerados por isso. Como é Então, que o isso senhor daí anda enxerga junto. que os novos médicos que estão entrando no mercado? Eles já estão entrando com uma visão um pouco mais estratégica em relação à geração do senhor? Ou ainda é algo muito distante? Existe né, esse marco geracional, ele é muito interessante. Eu percebo, pelo que eu tenho contato com esses médicos que saíram há pouco tempo do mercado de trabalho, ou que ainda, da faculdade, ou que ainda estão cursando a faculdade, eu percebo uma preocupação um pouco maior. Né? Como eu falei, na minha época era aquele modelo que você saía da faculdade, ia para uma residência, você estava inserido ali dentro do SUS, as coisas aconteciam como por mágica. Você estava lá dentro só para prestar serviço. Você não tinha que ter essa preocupação. Hoje não. Hoje existe, eu percebo que tem um pouco mais de preocupação. E aí, só voltando um pouquinho para a pergunta anterior que tu falou, como é que os médicos podem buscar isso daí? Eu acho que a gente está numa era onde a informação está muito democratizada. Então, nós temos diversas bibliografias, estudo, pesquisa, canal de YouTube, curso, assim, tem muitas formas de você chegar nessas informações. Agora, claro, isso daí é um mundo. Então, talvez conversar com alguém que tenha mais experiência para lhe orientar nesse sentido, né, saber quais são, né, por exemplo, modelo de remuneração. Se você chegou a... Cadu, onde é que eu estudo modelo de remuneração? Eu vou lhe indicar. Existe um livro, Modelos de Remuneração, de um médico que provavelmente é o cara que mais entende disso hoje no Brasil, que é o César Abicalaf. Então, estuda pelo livro do Abicalaf. Vai ter uma visão boa. É um livro que tem uns, se eu não me engano, Inclusive ele tem estuda uns muito 8 anos. VBHC, Sim, Instituto exatamente. Brasileiro de Valor em Saúde, né? Isso, exatamente. E aí, assim, você vai ter uma base boa, e aí você vai pesquisar no meio acadêmico. Aí, né, na academia, você vai ter diversos artigos que foram publicados, né, mostrando iniciativas de VBHC, por exemplo, ou de outros modelos de remuneração e quais foram os resultados disso daí. Doutor, eu acho muito interessante como a gente começou lá no começo da nossa conversa, essa parte acadêmica forte do senhor. E hoje o senhor está fazendo um mestrado muito associado com as temáticas que a gente conversou hoje. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho do mestrado que o senhor está fazendo e o impacto que o senhor acha que ele pode gerar para a jornada do senhor. Bem, esse mestrado em gestão de cooperativas, que é a primeira turma aqui no Ceará, ele, na verdade, ele terá um impacto, já está tendo e terá um impacto muito grande no cooperativismo como um todo aqui no nosso estado.
Então, ele foi uma iniciativa do sistema OCB-SESCOP, né, a Organização das Cooperativas do Brasil, e o SESCOP é como se fosse o sistema S das cooperativas, tá? E eles, em um convênio com a PUC Paraná, na verdade, a PUC Paraná lançou o mestrado em gestão de cooperativas, o AOCB-SESCOP aqui do Ceará identificou isso daí e conseguiu trazer para cá. Então, a gente começou em agosto de 2024, fizemos um ano agora há pouco, professores vindo do Aulas Paraná para cá, presenciais. aulas presenciais e diversas disciplinas, como as disciplinas, né, acadêmicas do mestrado, como métodos qualitativos, métodos quantitativos, mas também disciplinas ligadas ao cooperativismo, como cooperativas e organizações plurais, gestão de serviços, gestão de custos, tivemos bases legais do cooperativismo. Então, assim, muita coisa interessante que a gente teve a oportunidade de estudar. É uma turma de 27 alunos de diversas profissões. Então, nós temos médicos, tem advogados, tem funcionários do OCB-SESCOP, funcionários de cooperativas, né? E aí a gente juntou essa turma bem heterogênea e conseguimos discutir assuntos relacionados ao cooperativismo ali, realmente numa discussão muito enriquecedora, tá? E agora a gente vai começar a ver o impacto disso daí, porque a gente está começando aquela fase de qualificar, né, os projetos. E aí, como eu estou falando de avaliação da eficiência operacional de operadores de saúde, vai ter o meu amigo advogado, o Reginaldo estava até tomando um café com ele agora há pouco, tá vendo a adequação das cooperativas à Lei 5764, e aí a gente tem outros gestores de cooperativas vendo sobre cooperativismo de crédito, outros sobre cooperativas agro. Então a gente vai começar a liberar o resultado dessas pesquisas, né? Estamos qualificando agora, vamos começar a coletar os dados. Meus dados, por exemplo, vão ser dados secundários, ou seja, eu vou tirar dados ali das demonstrações financeiras de diversas Unimedes do Brasil no decorrer do tempo e analisar quais são os determinantes da eficiência operacional dessas cooperativas que também são operadoras. Tá? Isso daí vai trazer muitos insights e muitas oportunidades para a gente entender como é que funciona a dinâmica, né, da receita, dos custos e das despesas das cooperativas, para que a gente consiga gerar resultados práticos, né, Sim. um mestrado profissional. Então, o objetivo é que os resultados desses estudos eles sejam aplicados na prática. Professor, a gente acha que é muito importante, se a gente quer transformar a saúde, olhar também para o futuro. Como é que o senhor enxerga, qual a mudança que a saúde cearense mais precisa hoje na visão do senhor? Essa é uma pergunta complexa. Essa é uma pergunta complexa. Mas eu acredito que existem algumas coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Tá? Nós temos um sistema hospitalar, um sistema público hospitalar, que eu considero como muito bom, organizado. Apesar disso, nós temos gaps. Tá? Então, nós temos na esfera municipal um hospital de trauma muito bom, mas ao mesmo tempo, ele tem suas dificuldades, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai para secundária, né, para atenção secundária, já tem um déficit aí do que eu consideraria pelo menos aceitável. Tá? Então nós precisamos investir nisso daí. Quando nós precisamos, falo claro, do Estado, né, do poder público. Precisa investir melhor nisso daí, nesses hospitais secundários, porque isso vai desafogar os hospitais terciários e quaternários. E vai permitir que a gente consiga entregar melhor qualidade na saúde. Além disso, eu vejo o cooperativismo como um grande parceiro e ele tem espaço para crescer. Mas para isso a gente precisa de duas coisas. Primeiro, o entendimento do poder público de que a cooperativa ela não é só um custo, ela realmente é uma parceira, ela vai ajudar a entregar maior valor para os pacientes, tá? E nós precisamos também do entendimento que as cooperativas precisam engajar os seus cooperados. E aí isso vem da educação, vem da formação. Como o Davi falou mais cedo, muitas vezes o cooperado não entra lá, naquela cooperativa, simplesmente porque ela vai ser a intermediadora do honorário. Mas não, ele está entrando numa cooperativa, né, numa empresa regida por princípios cooperativistas. Princípios de participação, né, democrática, de gestão participativa, onde tem que haver educação, formação e informação, onde tem que haver uma preocupação com a comunidade e onde os resultados daquela empresa são distribuídos. É a participação econômica. Tá? Então, as sobras de cooperativas, né? A cooperativa não tem fins lucrativos, então precisam ser distribuídos. Na hora que você consegue colocar isso daí dentro da cabeça do profissional, quando ele vai se cooperar, você vai gerar mais engajamento.
Então, a gente precisa de cooperados engajados e precisa de que as esferas públicas enxerguem o cooperativismo como um parceiro e não como um vilão. E para ter tudo isso, a gente sabe que precisa ter um líder liderando todo esse sistema. Qual tipo de líder que o senhor acha que a saúde aqui cearense precisa? Precisamos de vários líderes nesse sentido. Então, precisamos de líderes que sejam bem formados, líderes que tenham atitude e líderes que entendam o que precisam fazer, que consigam ter uma visão geral, uma visão do todo, para saber que rumo seguir. Claro que dentro disso daí tem muito desafio, né? Então, e o desafio do financiamento talvez seja o principal. E a gente volta para aquela divisão do sistema de saúde brasileiro, né? Poder público e as entidades privadas. Então nós temos dentro das entidades privadas, vou dar outro exemplo aqui, tá? Clínicas populares. Poxa, como é que as clínicas populares podem ajudar a gente a entregar uma saúde melhor? Então, só porque eles estão numa subdivisão separada, não significa que a gente não possa utilizar uma capacidade operacional de um setor que cresceu nos últimos 10 anos, cresceu quase exponencialmente nos últimos 10 anos, será que a gente não consegue utilizar esse modelo, olhar para esse modelo e tirar lições que podem ser úteis? Então, o líder precisa ter a mente aberta. Ele precisa estar bem informado, ele precisa ter a mente aberta, ele precisa saber se comunicar. E aí, quando eu falo em comunicação, principalmente escutar, mas também falar, também transmitir as mensagens que precisam ser transmitidas e liderar. Eu achei muito interessante, doutor, que o senhor falou que a gente precisa de vários líderes. E é justamente nisso, né, Davi, que a gente acredita. A gente vê que o Ceará tem muitos líderes e o BrainMed vem justamente para criar um ecossistema, um ambiente que essas lideranças se conectem, tenha a informação, que o senhor disse que é essencial, troque informações e consiga gerar soluções que impactem o ecossistema cearense. Eu queria saber a visão do senhor dessa importância da conexão para o líder. A iniciativa do BrainMed é espetacular, é maravilhosa e eu queria aqui parabenizar vocês por isso. Conectar esses líderes vai ajudar, né, a preencher esses gaps aí que a gente já falou, tá? Então isso daí é espetacular. Uma outra iniciativa que a gente também tem fomentado debates é a oxigenação, né? Tá aqui, né, a camisa, temos fomentado muitos debates sobre desafios da saúde e eu acho que nós temos esse papel. BrainMed, oxigenação e os diversos outros grupos que tratam sobre isso têm esse papel de levar para a população geral, especificamente para os médicos, esse conhecimento, essa informação, esses debates, fazer com que ele entenda que ele precisa participar disso daí, seja escutando, se informando, ou tendo uma participação mais ativa, mais direta. E com isso nós vamos até identificando novos líderes também. Não, com certeza. Eu acho que o papo foi muito bom hoje, Davi. Eu acho que total sinergia deu para entender um pouco como funciona essa governança corporativa, a questão da importância do médico também ter esse olhar estratégico. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast, primeiro episódio de muitos que virão aí, Davi, que o foco é justamente fomentar esse ecossistema aqui no estado, que a gente tem muito claro, que a gente quer inspirar, transformar os médicos para gerar conexão, gerar networking em um ambiente exclusivo, que tem as pessoas certas, pensando realmente em transformar a saúde do nosso estado. Muito obrigado, doutor Cadu Queiroz, pela participação. Eu que agradeço vocês pelo convite, como eu falei, é uma honra estar aqui no podcast com vocês, principalmente no episódio de estreia. E se vocês me permitirem, eu quero deixar uma mensagem final para quem está aqui escutando a gente, né? Então, se você tem interesse, se você percebe que tem atitude para liderar, corre atrás, vai se informar, conversa com a gente, conversa com os meninos. Acho que tem uns projetos aí que vocês estão planejando, né? Eu já tenho alguns spoilers aí que são muito interessantes nesse sentido. Conversar com outros líderes é fundamental também, mas entender o sistema de saúde que a gente está inserido vai ser talvez o passo mais importante aí para iniciar uma carreira como líder. Então é preciso renovar, é preciso oxigenar, é preciso discutir esses problemas para que diversas cabeças pensantes cheguem juntos a uma solução. Se não discute o problema, não tem solução. Precisa ser intencional. As coisas não vêm por acaso. E eu queria deixar o convite, você que assistiu até aqui e quer fazer parte do movimento do BrainMed, o QR Code está aqui na tela, você pode aplicar para fazer parte do nosso ecossistema. E eu também te convido aí no QR Code do nosso parceiro, o Estúdio Soul, a agência Talos, que vai fazer um diagnóstico gratuito para você sair do consultório e também conseguir ter um pensamento mais estratégico, ter mais tempo e ter mais possibilidade para nortear a sua rotina.
A gente gostaria também de convidar você para acompanhar o nosso Instagram, BrainMed_oficial. Lá tem e terá todo o conteúdo relacionado ao nosso primeiro evento, né, que foi um sucesso com a repercussão, né, regional no Nordeste inteiro, né, reunindo as principais lideranças e autoridades. E tem novidade vindo por aí, né? Tem novidade vindo. E é isso que a gente chama vocês para acompanhar.